Fala pessoal, beleza? Professor Engenheiro Diego Moraes, bem-vindo ao canal Gabaritou. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula 1 de hoje, gente, sobre proposição, beleza? Sobre raciocínio lógico aí, essa matéria. Não se esqueçam, se inscreva no canal aí para poder ajudar o canal, beleza? E dá aquele curtir aí, aquele like aí para ajudar a gente. Vamos lá. Proposição, galera. Pode ser classificada uma proposição a frase na qual possui uma sentença declarativa. Olha essa palavra. Vou até marcar ela aqui pra gente. Uma sentença declarativa, beleza? Alguma coisa que está sendo declarada pra gente, uma frase que está declarando algo, beleza? É uma das principais características aí de uma proposição. A próxima. Essa sentença declarativa pode ser expressa através de números ou palavras, beleza? Números ou palavras. Além disso, a frase deve possuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Ou seja, essa frase, além dela ter que declarar algo, ela ainda tem que ter uma ideia lógica de verdadeiro ou falso. A gente tem que conseguir implementar um valor lógico para ela, beleza? E por último aqui, ela tem que possuir um verbo, ou seja, ela tem que ter uma ação, beleza? Vamos para a próxima página aqui. Alguns exemplos aqui para a gente ficar bem claro do que seria uma proposição. Um exemplo numérico aqui que eu falei para vocês, por exemplo, 10 mais 10 é igual a 20. Eu estou declarando que 10 mais 10 é igual a 20. E eu posso declarar um valor lógico de verdadeiro ou falso para essa ação, beleza? O de baixo, o próximo, 5 mais 5 igual a 20. Nesse caso aqui também uma proposição, consigo entregar um valor lógico de verdadeiro ou falso para essa ação. Nesse caso aqui é uma proposição falsa, tá? 5 mais 5 no caso não seria 20, né? Seria 10. Então a gente consegue atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso aqui para essa frase. A próxima aqui, Neymar é um jogador de futebol. Eu estou declarando que o Neymar ele é um jogador de futebol. Então a frase correta, proposição, consigo indicar um valor lógico para ela, verdadeiro ou falso. E ela possui um verbo também aqui, galera. Então é isso. O próximo aqui, exemplo. O Diego é professor de português e mora no Canadá. Aqui eu estou declarando que o Diego ele é professor de português e estou declarando também que ele mora no Canadá. Então beleza, é uma proposição certinho. Consigo declarar também o valor lógico dela, verdadeiro ou falso. É uma das principais características também de uma proposição. O próximo exemplo aqui, o oceano é rosa. Eu estou aqui declarando que o oceano é rosa. No caso, não interessa na real a cor que é o oceano. Se ele é azul, se ele é rosa, se ele é vermelho. O que eu tenho que entender aqui é que para ser uma proposição, a frase tem que declarar algo, ela tem que ter um valor lógico. Eu posso declarar um valor de verdadeiro ou falso para ela, certo? E também tem que vir acompanhada de um verbo. Próximo, existe vida após a morte. Isso aqui, galera, é uma ideia bem legal aqui para a gente mostrar aqui nessa aula de hoje, que cai aí em algumas questões e tem uma pegadinha aí, porque nesse caso é uma proposição, existe vida após a morte. O valor lógico dela, aí que entra a questão, depende de cada um, depende da crença de cada um, depende do ponto de vista de cada um. Então, nesse caso, isso daqui nunca vai chegar a cair perguntando para você o valor lógico dela, tá? Mas sim é uma proposição, beleza? Vamos para o próximo aqui. Sentenças que não são proposições. Aqui que começa a parte legal. Sentenças que não são preposições. São sentenças exclamativas. No caso, uma frase afirmativa, por exemplo, o carro está sujo. Observe que tem aqui um ponto de exclamação. Próximo exemplo. A Natália come chocolate todos os dias. Tem outro ponto aqui de exclamação, beleza, galera? Observou que tem um ponto de exclamação? Não é proposição. Frase exclamativa, beleza? Próximo.
frases interrogativas, seja frases que transmitem uma dúvida, questionamento. Por exemplo, João, você é professor de geografia? Observe aqui, ó, ponto de interrogação. Próximo exemplo aqui, ó, existe vida após a morte? Outro ponto de interrogação, beleza? A mesma frase do exemplo anterior, porém interrogativa, joia? Não entra como proposição nesse caso. Então a gente já viu frases exclamativas não são proposições, interrogativas também não. Agora imperativas. O que seriam frases imperativas? Aquilo que tá dando uma ordem a alguém, certo? Por exemplo aqui, ó, menino, vai estudar. Aline, limpe a casa. Luiz, faça o dever de casa, e etc. Certo? Outra questão aqui é frases sem verbo, não são proposições. Falta ação na sentença, beleza? Um exemplo aqui, ó, o nome dos torcedores. Cadê o verbo? Outro exemplo aqui, ó, o dobro de um número, sem verbo também, etc. Sentenças abertas. Essas sentenças abertas aqui cai bastante, hein? Não especifica com clareza quem é o sujeito da sentença. Fica uma incógnita, você não sabe de quem ele está se referindo. Por exemplo aqui, ó, ele é jogador de futebol. Ele, quem que é ele? Não sei quem que é. Ele não está especificando aqui. Só está falando ele é um jogador de futebol. Então fica uma coisa meio aberta, ou seja, uma sentença aberta. Outro exemplo aqui. Aquilo é azul. Aquilo o quê? Não sei. Então, sentença aberta. Ela gosta de comer chocolate. Ela quem? Também não estou especificando aqui, não sei quem que é ela, então sentença aberta. E também aqui entra na questão numérica. Por exemplo, x menos y mais 5 igual a 0. Também não sei quem que é x, quem que é y, sentença aberta. Paradoxo é a próxima ideia nossa. Também entra aqui como não sendo proposição. Um exemplo bem claro aqui, ó. Essa frase é falsa. Se eu falar que é verdadeiro, não consigo atribuir um valor lógico para ela, porque ela está afirmando, essa frase é falsa. Aí entra aqui a questão de um paradoxo, certo? Próximo aqui, vamos para o próximo slide. Princípios da proposição, vamos lá. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. A gente tem 3 princípios aqui referente à proposição, a gente vai ver aqui sobre cada um deles. Primeiro, princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição falsa é sempre falsa. Então aqui, galera, o princípio da identidade da proposição, ela diz aqui claramente pra gente que uma proposição verdadeira, ela sempre será verdadeira. E uma falsa sempre será falsa. Então isso aqui é meio que lógico, né? Vamos para o próximo aqui. Princípio da não contradição. Ela fala aqui pra gente que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, certo? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como ser verdadeira e falsa simultaneamente, entende? Próximo, princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter 2 valores, verdade, isto é, ou é verdadeiro ou é falso, não podendo ter um terceiro valor. Então, por isso que é terceiro excluído. Ela só tem 2 valores, verdadeiro ou falso. Beleza? E dentro das proposições a gente tem 2 tipos, proposições simples e compostas. Proposições simples possuem apenas uma proposição, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Próxima, o Lucas é professor de português, só uma proposição simples. O próximo, o céu é azul, beleza? E etc. Proposições compostas, aqui que é a diferença. Ela é um conjunto de 2 proposições simples. Por exemplo, Luiz estudou para o concurso do TJ e Ana foi viajar para a Austrália. 2 proposições simples formando uma composta, beleza? Fácil, né? Então vamos aqui para um exercício prático aqui. A gente vai ter alguns exercícios aqui para a gente poder fixar um pouco. E uma ideia aí para vocês, pausa o vídeo e começa a fazer o exercício, volta
no vídeo aí, dá uma lida aí na matéria novamente, resolve o exercício e depois você volta aqui e vê como é que foi seu desempenho e a sua resposta está batendo, beleza? Vamos lá. Essa questão aqui é da Banca Vunesp, Delegado de Polícia 2011. Em lógica, pelo princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Ele está falando aqui pra gente. Questão A. Uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição verdadeira pode ser falsa. Não tem nada a ver com o nosso princípio do terceiro excluído. Volta o vídeo lá se você não lembra e dá uma lida aí. B. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa. Também não tem nada a ver. Aqui, galera, alternativa C. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. E aí? Vamos dar uma lida nas próximas aqui. D. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Letra E. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Lembra o princípio do terceiro excluído? Só pode existir verdadeira e falsa. Não pode existir uma terceira. Então vamos voltar aqui. Letra C. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Beleza? Então a letra C aqui, ó, galera. Resposta aqui dessa alternativa aqui. Dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Banca Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Assinale a alternativa na qual apresenta uma sentença proposicional aberta. Lembra? Proposicional aberta? Volta lá para você ver, dá uma estudada e volta aqui para resolver com a gente. Alternativa A. 4 mais 4 é igual a 8. Letra B. Carlos possui 5 filhos. Letra C. Clarice é uma excelente professora de história. Letra D. Ela é uma ótima professora. Bom, vamos por partes aqui. A letra A. 4 mais 4 é igual a 8. Uma proposição, certinho. Carlos possui 5 filhos. Está falando aqui, está declarando para você que Carlos possui, o verbo, 5 filhos. Clarice é uma excelente professora de história. Estou declarando para você, usando o verbo, que essa Clarice ela é uma excelente professora de história. Consigo atribuir valor verdadeiro ou falso, então é uma proposição certinha. Ela é uma ótima profissional. Olha aqui, ó, pessoal. Ela quem? Não sei quem. Tá vago, tá aberto, entende? Então, nesse caso aqui, eu não consigo falar que isso aqui é uma proposição, porque ela é, na verdade, uma sentença aberta. Então, a resposta aqui é a letra D. Beleza? Uma sentença aberta, proposicional aberta. Vamos voltar aqui. Vamos para outra questão. Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual do Paraíba. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Aponte. Então vamos lá. Aqui nada mais ele está querendo que a gente mostre qual que é aqui a proposição e na verdade as outras 4 tá errada, só tem uma que tá certa, né? Óbvio. Então vamos lá. Vamos por parte aqui. Letra A, alternativa A. Escreva uma carta. Lembra, volta lá atrás. Isso daqui é uma questão imperativa, é uma frase imperativa. Então, frases imperativas não entra na questão de proposição. Alternativa B aqui. Que belo rio. Olha o ponto de exclamação aqui, galera. Lembra? Frases exclamativas não são proposições. Letra C. Um excelente livro de inglês. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Não tem verbo. Sem verbo não é proposição. Letra D. Quem ganhou o jogo? Ponto de interrogação. Lembra? Frases interrogativas não são proposições. Letra E, por último. Existem muitos buracos nas estradas do Brasil. Eu estou declarando que existem muitos buracos no Brasil. Tenho o verbo e consigo declarar um valor lógico
verdadeiro ou falso. Então, alternativa correta, letra E. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Banca, Universidade Estadual de Roraima. Qual das sentenças declarativas abaixo não é uma proposição? Letra A. Que não é uma proposição, beleza? Letra A. O Brasil é o maior país da América do Sul. Então vamos lá, ó. O Brasil, eu estou declarando que ele é, verbo, o maior país da América Latina. Consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então é uma proposição. Letra B. Todos os paulistas são brasileiros, certo? Estou falando aqui, ó. Estou declarando para você que todos os paulistas são, verbo, brasileiros. Consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então é uma proposição. Próximo aqui, ó. Um ano tem 365 dias. Vamos pular para o próximo. A baleia é um peixe. A baleia, estou declarando que ela é, o verbo, um peixe. Valor lógico, verdadeiro ou falso. Não importa na realidade o valor verdadeiro ou falso, mas eu tenho que saber que eu consigo atribuir essa sentença para ela. Toda proposição eu tenho que conseguir atribuir um valor verdadeiro ou um valor falso, certo? Opa. Menos 5 maior que 2. Aqui no caso é uma proposição numérica. Ela está certinha porque ela está declarando para mim que menos 5 é menor do que 2. Consigo fazer um valor lógico verdadeiro ou falso para ela. Então sobrou aqui para a gente, ó, alternativa C. Um ano tem 365 dias. Olha aqui, galera, ó. Um ano tem 365 dias. Um ano? Mas que ano que é esse? Não sei. Então, é uma sentença aberta. Ele teria que estar falando aqui, especificando o ano. Por exemplo, o ano de 2019 tem 365 dias. Aí sim seria uma proposição. Nesse caso aqui, é uma sentença aberta porque fica vago isso aqui. Fica meio no ar, sem saber qual que é o ano que ele está especificando aqui, entende? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Beleza? Bom, por hoje é só, galera, essa aula aí, aulinha rápida aí, mas muito importante para a gente poder aprender um pouco sobre proposições e com certeza muitas questões aí que até então vocês teriam dúvidas, com certeza agora vai esclarecer aí para vocês poderem resolver com mais tranquilidade, beleza? Aí fica meu abraço aí para vocês e até a próxima aula.